Olá, 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 meu querido e minha querida aluna aqui do curso de discursivas, tudo bem com vocês? Como é que tá, gente, a preparação de vocês, a realização dessas questões? Eu tô querendo saber, viu? Tô aguardando o feedback aí de vocês, em relação também ao curso, tá? É bem importante pra gente ter esse feedback, né? Ter essas avaliações. Eu entendo que vocês irão colaborar bastante de forma construtiva para que a gente tenha melhoria, certo? Então, deem a nota de vocês, avaliem, certo? Vai ser uma honra poder continuar auxiliando outros concurseiros e outras concurseiras aí na busca da tão sonhada vaga de concurso, tá certo? Gente, então, galera, a gente vai para a 8ª questão do nosso e-book, né? Questão aí que vai tratar sobre o Estatuto do Idoso. Tema, conteúdo que está na sua prova, né? Idoso, mulher, criança, adolescente, pessoa com deficiência, lei de execução penal, Sistema Nacional de Drogas. Eita, que tem um tanto de legislação, né? São infinitas as possibilidades que o TJ tem de te cobrar. Mas eu aposto que vai ser relacionado a alguma dessas legislações, como o próprio sócio jurídico chama, né? Legislações integracionistas, legislações de proteção, certo? Então vamos, porque você vai se dar bem nessa prova do TJ, do Ministério Público de Goiás. Essa prova discursiva vai fazer com que sua nota faça assim, ó, ascenda, vá para cima, vá para riba, como diz lá na Bahia, vai ser para riba. Sua nota vá para cima, viu? É o que eu desejo. Então vamos lá fazer essa 8ª questão. Espero que você já tenha feito. Aqui a gente vai dar orientações de como essa questão poderá ser feita, o que é que pode ser escrito, o que é que pode ser pensado, tá bom? Então, vambora, meu povo. 8ª questão fala assim: em uma instituição hospitalar, uma senhora procurou o plantão do serviço social, apresentando-se como vizinha de uma idosa internada. Relatou que a idosa estava sendo negligenciada pela sobrinha, que era sua procuradora, mas não repassava para a tia o equivalente necessário para que ela pudesse alimentar-se, comprar remédios e vestir-se. O assistente social procurou saber o motivo da internação da idosa, descobrindo que ela havia sido internada devido a desnutrição e desidratação. Na entrevista, a idosa relatou que possui uma aposentadoria bastante substancial. Entretanto, a sobrinha é seu único parente vivo e ela teme ficar sozinha. Assim, submete-se a receber somente aquilo que sua sobrinha lhe dá, embora ciente de que a quantia é menor do que a sua aposentadoria. O assistente social requisitou a presença da sobrinha da idosa por 3 vezes, não obtendo nenhuma resposta. Em seu texto, disserte sobre a conduta do assistente social, levando em consideração o Estatuto do Idoso. Vamos lá, galera, conversar um pouquinho aqui sobre esse conteúdo. A gente observa, né, que é uma situação de violência contra o idoso. Nas questões das provas, muitas vezes vai perguntar para nós sobre violência, sobre violação de direitos, melhor dizendo, né? Violação de direitos porque envolve não só a violência, mas envolve outras situações. Nesse caso relatado, a gente consegue observar uma situação de fato de negligência, que é o fato dessa idosa estar desnutrida, né? Ou seja, essa idosa ela internou por desnutrição. Se ela internou por desnutrição, significa dizer que ela não está se alimentando bem. Ela se internou por desnutrição e se internou também por desidratação. Veja, então existem 2 motivos dessa internação: desnutrição e desidratação. Idoso não tem tanta sede, né? Quem convive com idoso sabe que a gente tem que ficar toda hora oferecendo água, porque nessa idade vai perdendo a vontade de beber água. Então significa dizer que está ocorrendo também o que? Uma negligência. Essa sobrinha, que é a principal cuidadora da idosa, ela não está sendo o que?
diligente com os cuidados que se deve ter em relação ao idoso. Diligente no sentido de supervisionar a alimentação, a ingesta hídrica, né? A questão do uso dos remédios. Existe um outro problema muito comum com a população idosa, que é a iatrogenia. A iatrogenia é o consumo exacerbado de remédios, por exemplo, né? Passa a utilizar remédio de uma forma compulsiva, né? E utiliza muitas vezes alguns remédios de forma equivocada, né? Então, são os riscos que a população idosa ela está exposta. Um outro ponto muito importante que aparece aí nesse caso é a situação de uma apropriação indébita, né, da aposentadoria dessa idosa. Ou seja, uma apropriação da aposentadoria indébita. O que é isso? Se apropriar de forma indevida daquela aposentadoria, não repassando o valor integral e deixando aquela pessoa em situação ali de negligência. O que o assistente social ele pode fazer em situações como essa? Realmente, o assistente social ele agiu de forma correta, né? Ele escutou essa denúncia que ocorreu por parte dessa vizinha, ele convocou essa sobrinha a comparecer no hospital por 3 vezes e essa sobrinha não compareceu. O que o assistente social pode e deve fazer em situações como essas? A gente precisa lembrar que em situações de suspeita de violência ou confirmação de violência, e aí entra a negligência, é obrigatório a ficha de notificação compulsória, né? Então, até mesmo antes de ele convocar essa sobrinha, ele já poderia também ter o quê? Preenchido a ficha de notificação compulsória, não é verdade? Que é uma ficha que preenche os dados do idoso, da criança, do adolescente, da mulher, da pessoa com deficiência, que passou por uma situação de violência, seja ela uma violência por terceiros ou seja ela uma violência autoprovocada, tá certo? Então, a ficha, ela é preenchida em situações de violência por terceiros e uma violência autoprovocada. Então, a gente tem aí esse idoso, né? Essa idosa, na verdade, que está nessa situação de negligência e de apropriação indébita. Apropriação indébita é crime, viu, gente? É crime. Então, esse assistente social ele tem que preencher a ficha de notificação compulsória. O outro caso que esse assistente social ele tem que fazer é comunicar à autoridade policial, certo? O Ministério Público e os conselhos, seja ele o Conselho Municipal, Estadual ou Nacional. Na verdade, a gente comunica o Conselho Municipal, que é o que está mais próximo de nós, né? Então, a gente observa que o assistente social deve proceder, né? Deve realizar um estudo social sobre a situação apresentada, mencionar esses riscos que essa idosa está correndo, preencher essa ficha de notificação compulsória, comunicar o caso ao Ministério Público, né, ou à autoridade policial, ou os conselhos. Está lá no artigo 19 do Estatuto do Idoso. E esse assistente social, inclusive, pode, no seu estudo social, colocar que existe, né, observa-se uma situação de violência contra o idoso, que necessita de intervenção do Estado para a garantia da proteção do direito ao idoso, bem como um possível afastamento, né, dessa sobrinha, no sentido de essa sobrinha não ser mais a principal cuidadora, né, desse idoso, e esse idoso, claro, que ir para uma instituição de acolhimento não é a melhor opção, vai ser sempre a última opção, mas diante de um contexto como esse, o ideal é que essa idosa, ela possa ir para uma ILPI, uma instituição de longa permanência para o idoso, né, para que ela possa ter o seu direito de vida ali garantido, tá certo? Vamos escrever o nosso texto? Vamos lá? Então, presta atenção aqui no nosso texto, que a gente vai escrever aqui agora, que diz o seguinte.
Deixa eu ver se tá aparecendo aqui agora pra vocês. Tá aparecendo. Deixa eu escrever então. Então, ele quer saber o quê? A conduta do assistente social levando em consideração. Então, diante a situação mencionada, observa-se situação de violência contra o idoso, uma vez que há negligência, e apropriação indébita da aposentadoria da idosa por parte de sua sobrinha. A negligência, aí a gente pode trabalhar o seguinte aqui, os conceitos, né? Já colocamos aqui os dois tipos de violência, aí a gente pode trabalhar os conceitos. A negligência configura-se como todo o ato de omissão de responsabilidades e a apropriação indébita configura-se como uma apropriação indevida da renda do idoso. A violência contra a população, contra o idoso é recorrente em nossa sociedade, sobretudo pela singularidade deste ciclo de vida, em que há uma fragilização dos aspectos sociais, psicológicos e sociais, o que implica em vulnerabilidade desse idoso. Porém, todavia, é de responsabilidade do Estado, da família, da comunidade e da sociedade em geral zelar pelo direito do idoso. Assim, a gente pode botar assim, em situações como a descrita, o assistente social deve preencher a ficha de notificação de violência, pois
é um tipo de notificação que é compulsório, que é compulsória, a qual serve para fins estatísticos e epidemiológicos. Essa ficha deve ser encaminhada à autoridade sanitária. Além disso, o assistente social responsável pelo caso deve informar a instituição hospitalar sobre o ocorrido e comunicar obrigatoriamente aos órgãos de proteção ao idoso, como, por exemplo, Ministério Público ou Conselho de Direitos, seja ele municipal, estadual ou nacional. Aí a gente colocou desta forma: há de se pensar em ações coletivas e intersetoriais que visem a proteção do direito do idoso. Sugere-se o afastamento da sobrinha dessa idosa, bem como a necessidade de avaliar a troca de cuidador e possível encaminhamento à instituição de longa permanência. Do idoso ao idoso. E LPI. Encaminhamento à instituição de longa permanência ao idoso. E LPI. Caso seja necessário, ressalva-se a excepcionalidade desta medida. Pronto. Escrevemos, fizemos o nosso texto, fizemos aí o nosso, respondemos a nossa questão discursiva. Vocês estão vendo? É difícil? Não, não é difícil. É fácil? Também não é, né? É necessário um conhecimento prévio do conteúdo, uma organização da ideia. Não precisa vocês escreverem como eu escrevo. Acredito até que tem muitas pessoas que escrevem melhor do que eu escrevo. Mas o que a gente precisa é passar a informação para a banca.
para o corretor da sua prova. Então, o corretor ele vai querer encontrar no seu texto aquilo que o enunciado pediu, aquilo que o enunciado da questão pediu, certo? Então, a gente aqui é o que, gente? Submisso, né? A banca, a gente não vai brigar com a banca. A banca que é amarelo, a gente vai fazer o que? Amarelo, né? É um texto que, claro, que vocês podem escrever com as características da própria personalidade de vocês, mas qual é a chave do texto? Falar qual é a conduta do assistente social. A conduta do assistente social, gente, basicamente é o preenchimento da ficha de notificação compulsória, bem como a comunicação aos órgãos de proteção do idoso. No artigo 19 lá do Estatuto do Idoso fala sobre a comunicação ao Ministério Público, à autoridade policial e aos conselhos de direito, seja ele municipal, estadual ou nacional. A gente sempre pensa no municipal porque é o que está mais próximo, tá certo? Então, é isso, a gente finaliza esse bloco de aulas por aqui. Nos encontramos logo mais no próximo e eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvidas que vocês venham a ter, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada pela atenção e a gente se encontra.